Então eu vou assim ler rapidamente e vou falar algumas coisas só para rememorar, né, o que nós falamos semana passada, rapidamente, tá? Então, capítulo 14 de Apocalipse. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, primeira coisa, só para a gente relembrar, nós falamos semana passada, o Monte Sião aqui não pode ser o Monte Sião, né? O Monte Sião de Jerusalém, né? De Israel. O Monte Sião aqui já é uma realidade celestial. E aí eu lembrei do Salmo 125, né? Que fala sobre o Monte Sião também. Então, na verdade, aqui é uma visão celestial. O termo é utilizado de maneira simbólica, entendeu? Então, o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, não é algo literal. E com ele 144.000. Quem são os 144.000? São os eleitos, os salvos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou seja, de todas as eras, né? São os 144.000. São o povo do Senhor, né? O povo do Senhor de todas as épocas, é um número simbólico também, então é a igreja do Senhor. E o texto diz que eles tinham na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, né? Então, Jesus Cristo e Deus Pai, mostrando que eles, não existe hierarquia aí, né? Os dois fazem parte da Trindade, primeira e segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, não existe isso também. E eu expliquei a vocês que a marca é um símbolo de propriedade, né, de pertencimento. Não é necessariamente, como alguns pensam, uma marca física, né, que a pessoa terá. Não necessariamente é isso. O que o texto quer nos mostrar é que quem é de Deus, quem pertence a Deus, a Cristo, vai ter, de fato, a marca de Cristo, né? É propriedade de Cristo. E, da mesma forma, quem tem a marca da besta é porque serve a besta. O estilo de vida é direcionado pelos valores da besta, assim como quem é de Cristo tem os seus valores de vida pautados na Bíblia Sagrada, né? Então, isso é interessante porque quebra um pouco essa visão de que as pessoas ficam achando que terão marcas, né, e tudo mais, né? E não é bem isso. A ideia é de pertencimento, é de dizer assim, olha, quem é de Deus pertence a Deus e, portanto, tem a marca de Deus e vai viver dentro dos princípios de Deus. Quem não é de Deus, mesmo que tenha uma vida mais ou menos equilibrada aos nossos olhos, essa pessoa está vinculada à besta e, portanto, ela defende valores da besta, entendeu? Ela está atrelada à besta. Ela não pensa como um cristão, né? E aí o versículo 2, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, veja que a visão é celestial, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um cântico que não pode ser aprendido por qualquer pessoa. É um cântico próprio daqueles que viverão esse momento celestial, né? Assim como também nós incorremos no erro, melhor dizendo, e eu também já incorri nesse erro, de querer que uma pessoa ímpia, que não tem os valores de Deus, não tem um coração transformado, ela viva uma vida, entre aspas, cristã, dentro dos valores cristãos. Ela pode se esforçar um pouquinho, ela pode dar até um bom testemunho durante um tempo, mas daqui a pouco ela não vai aguentar. Ela vai começar a viver a vida própria de quem não tem a nova natureza, entendeu? Para quem não tem a nova natureza é muito complicado, não tem como, por esforço próprio, a pessoa dar mostras de ser uma pessoa correta, um cristão, um evangélico, não vai ser. Então é um grande erro, porque a mente ela é diferente. Até foi interessante, o Léo ele comentou
ele comentou algo que eu já tinha lido, né? Certo autor, ele fala que a marca, ela é na mão e na fronte, né? Por quê? Porque diz que a maneira de pensar está atrelada a quem você pertence. E a mão, né, diz que você age daquela maneira conforme você está pensando, executa a ação de acordo com os valores da besta, entendeu? Então é isso que quer dizer. Então é um cântico próprio daqueles que nasceram de novo. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens. E aí eu expliquei a vocês que não serão só os padres, só aqueles os celibatários, porque pode dar essa ideia aqui, o versículo de número 4, né? São estes os que não se macularam com mulheres, né? Então, até porque o contato sexual dentro dos padrões de Deus não é pecaminoso, a gente sabe disso. É porque a igreja, ela tem essa figura da virgem, né? Da imaculada, da virgem, né? Que ela é casta, que ela é pura, né? Então, quem é da igreja não adultera. Não adultera em que sentido? Não flerta com outros deuses, né? O termo usado para idolatria no Antigo Testamento tem a ver com adultério, né? Então, o povo de Israel, quando se extraviava e começava a adorar outros deuses, na linguagem bíblica, ele estava adulterando, entendeu? Por quê? Porque a nossa ligação com Deus é uma ligação de quê? De casamento, né? É o noivo e a noiva, né? Então tem que ter o quê? Fidelidade. Então quem adora outros deuses está cometendo adultério espiritual, né? Então ele especifica que esses, os 144 mil, são os que foram redimidos dentre os homens, ou seja, foram comprados por Deus, por precioso valor, pelo sangue de Cristo, né? Então, somos nós, a igreja do Senhor. Então, está especificando quem são os 144 mil. E esses 144 mil também significa que é um número certo, entendeu? Todos os que forem eleitos de Deus, da antiga e da nova era, da nova dispensação, né? Do antigo pacto, do novo pacto, eles serão salvos, estarão com Deus para sempre, compreende? Por quê? Porque eles foram remidos por Deus, foram comprados por Deus, foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, é um povo só que pertence ao Senhor, eles foram redimidos, foram comprados. Bom, e aí o versículo 5 diz, e não se achou mentira na sua boca, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, né? E aí vocês lembram que eu expliquei da mácula, que é uma nódoa, né? Algo que cai na sua roupa e que mancha e que não sai mais, né? É uma nódoa, né? E aí contei até um exemplo de uma festa que eu fui, que eu comprei uma roupa, passei debaixo de uma marquise, caiu uma água lá de cima, eu achei que fosse só uma água. E quando eu fui ver, a roupa já tinha secado, né? O pingo já tinha secado, minha roupa estava totalmente manchada. Aí eu falei assim, que vale que foi só a camisa. Aí quando eu olhei mais para baixo, o que aconteceu? A bermuda também nova, que eu estava estreando, para ir no aniversário do meu amigo, tudo manchado. E eu queria fazer boa presença no aniversário, cheguei todo manchado na festa dele. A roupa não prestou mais. Então ele fala que nós não temos mácula. Mas por que isso, gente? Porque nós fomos justificados por Cristo. A justiça de Cristo, ela foi creditada na nossa conta. Eu até usei uma palavra que a gente fala muito no meio evangélico, para quem lê a Bíblia, imputada. A justiça de Cristo foi imputada na nossa conta, ou seja, foi creditada, né? Então, é a justiça dele que foi creditada na nossa conta. Nós somos justos por isso, não por nós mesmos. Por quê? Porque nós continuamos a pecar, a sermos pecadores, né? Então, é a justiça dele que nos cobre, né? Então, é isso que acontece, é uma ação gratuita. Imagine você está lá com a sua conta zerada, né? Ou até negativa, e aí você liga aí para um amigo seu, né? Um irmão da igreja aí, ô Glória, me ajuda, Glória,
coloca aí um dinheiro na minha conta, imputa um dinheiro na minha conta, Glória. Então, tipo assim, misericórdia é acreditar, né? Acreditar um dinheiro na conta. Então, o que acontece? É a justiça de Cristo. Por isso nós não temos mácula, porque Ele nos cobre de todo o pecado, né? Bom, aí depois, versículo 6, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Bom, uma coisa importante dizer aqui é que o evangelho, ele é o evangelho eterno, é o evangelho de sempre. A gente pensa só no evangelho agora, na nova aliança. A gente pensa na graça só na nova aliança. É um defeito nosso na hora de entender. Por quê? Essas divisões, isso é importante até para o presbítero Assi, que está aqui conosco, que eu sei que ele é estudioso desse assunto. O que acontece? O Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma coisa só. A gente divide para quê? Para facilitar a compreensão, o entendimento. Mas é uma história só. A graça de Deus já estava no Antigo Testamento, entendeu? Então, é isso que a gente precisa compreender, né? Por isso o Evangelho, ele não é um Evangelho transitório, é um Evangelho eterno. Outro ponto importante, aqui fala que o anjo está pregando, mas o anjo prega? Não. Aqui é uma declaração do que Deus vai fazer, do juízo de Deus. Então, é uma declaração, não é uma pregação, porque a pregação incumbe a quem? Aos homens, a nós, a igreja, né? É a igreja quem prega o evangelho para que os eleitos sejam salvos e para que aqueles que não são eleitos também não tenham desculpas, né? Porque ouviram a mensagem e não receberam a mensagem. Bom, e aí o texto ainda fala para nós, para pregar sobre todos aqueles da terra, de cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe graça, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O que está dizendo aqui, gente? Eu estou correndo porque eu não quero ultrapassar o horário, entendeu? E eu precisava terminar esse capítulo 14 hoje. Bom, e aí o que acontece? Ele está anunciando que chegou o quê? O juízo. Vocês já viram que já houve nos capítulos anteriores falando sobre o juízo também? Por quê? Porque cada sessão fala sobre tudo o que aconteceu desde o início da vinda de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, até a sua volta. Então, de novo, fala sobre o juízo aqui, com palavras diferentes, mas falando também a respeito do juízo. Então, eles declaram que haverá o juízo. Olha, se arrependam, mudem de vida, se convertam. É uma advertência, né? Então, ele fala: temei a Deus e dai glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Uma advertência, um direcionamento sobre a quem adorar, a quem servir. Porque uma coisa é alguém que não teve nenhum esclarecimento sobre um assunto, né? Mas quando a pessoa tem o esclarecimento da parte de Deus, como não abraçar a fé? Como não seguir essa orientação, esses princípios, esses valores? Então, é uma advertência à humanidade, para que a humanidade se volte para Deus. Tem gente que é crente, por que não está servindo a Deus? Tem gente que é crente, por que não está na igreja? Entendeu? Tem gente que é crente, por que não volta para a igreja? Compreendeu? É o nosso caminho, é o nosso lugar, é o nosso estilo de vida, é o que alegra o nosso coração, né? A gente tem que estar na igreja, os nossos filhos têm que estar na igreja. Eu sei que chega uma idade, né? Adolescência, depois na fase adulta, é uma luta. Mas nós não podemos desistir, não. Nós temos que orar, trazê-los à igreja, falar de Jesus para eles, falar da maneira como o crente deve agir e deixar que Deus
faça a obra, porque é Deus quem faz a obra. Mas a gente tem que falar com amor, porque eles vão entender que, embora eles pensem diferente de nós às vezes, eles vão ter que entender que a gente os ama, né? Que a nossa intenção é boa, não é uma intenção ruim, né? Bom, e aí o texto diz ainda: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, não é isso? Versículo de número 8, vamos lá. E aí, no versículo de número 8, algumas coisas importantes. Primeiro, o que seria a Babilônia? Não seria a Babilônia lá do passado, porque não existe mais aquele império como houve no passado, né? Nós explicamos isso também. A Babilônia é um símbolo do mundo como centro de sedução. E a gente lembrou, né, que mesmo quando os judeus puderam retornar à sua terra, muitos não quiseram. Por quê? Porque já tinham uma vida estabelecida em Babilônia, porque a vida era boa lá. A vida está boa demais, para que eu vou voltar, né? E essas seduções também acontecem com a gente às vezes, né? A vida está tão boa que você fala: peraí, não quero ser fanático não, está demais já. Tá bom assim, já vou à igreja, já colaboro com a igreja, tá bom demais. A gente não quer um compromisso maior às vezes, porque o mundo nos seduz, né? Tudo que tem no mundo, o colorido. E às vezes não são só coisas claramente ruins, não. Notoriamente ruins, não. Às vezes coisas que nos seduzem, né? E a gente às vezes abre mão em prol de outros interesses e tal, e deixa Deus em segundo plano. Bom, e aí outra coisa importante. Aqui está apontando para a queda futura de Babilônia, ou seja, desse sistema, desses valores que tanto seduzem a nós. Isso tudo vai ruir, compreende? Vai chegar uma hora que isso não vai ficar de pé. Bom, quem eram os aliados do dragão, você lembra? Quem lembra aí? Os aliados do dragão, até aqui: a besta do mar, né, que são os impérios. Quem lembra? A besta da terra, que é o falso profeta ou a falsa religião. E Babilônia, o mundo que nos seduz, o mundo sedutor. Então, o mundo de prazeres, desejos humanos refinados. Às vezes a sedução, ela vem através de coisas muito sedutoras, né? De coisas muito elevadas, que mexem com a gente. Mas quando isso atrapalha o exercício da nossa fé, claro que, por exemplo, tem coisas refinadas, lugares refinados, que nós, como crentes, precisamos estar lá. Porque senão, como as pessoas serão salvas? Como elas ouvirão do Evangelho? Então, nesse aspecto, nós temos que estar no meio das pessoas, na sociedade, no mundo, falando com elas, evangelizando, salgando. Não é verdade? Eu agora recebi um convite para ir num evento também, que eu nem esperava, espero que eu possa ir mesmo, não haja nenhum empecilho para eu ir. E eu falei assim: gente, que coisa, né? Parece cada oportunidade para a gente, né? Que a gente nunca imaginou. São portas que também Deus abre para a gente testemunhar. Mas aquela coisa sedutora, que rivaliza com a fé, a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente olha e não vê nenhum tipo de problema, nenhum mal. Mas às vezes tem um mal ali, algo atrapalhando a nossa espiritualidade, né? E aí o texto diz que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que está mostrando aqui? Está mostrando que muitas nações, elas estariam seduzidas por Babilônia. Nações que elas vivem em conformidade com os valores de Babilônia. E a gente sabe que no final de todas as coisas, bem próximo do retorno de Cristo, os valores de Babilônia estarão na maioria das nações, e todas as nações se voltarão contra a igreja. Então, a igreja, ela vai ser perseguida porque ela não, vou usar uma palavra um pouco inusitada, né? Mas a igreja não comunga dos valores do mundo, compreendeu? Dos valores de Babilônia. Então, por conta disso, a igreja vai sofrer, não tem jeito, por conta da sua fé, por conta dos seus valores. E cada vez mais a igreja precisa, fincar o pé. Eu tenho lido muito sobre essas estratégias mundiais
que tem acontecido, e eu vejo o quanto nós precisamos, como igreja, estar em todos os ambientes, levando a cultura, influenciando na política, influenciando em todos os segmentos da sociedade, positivamente. Por quê? Porque o mundo está sem referência daquilo que a igreja pensa. A igreja se encolheu, né? E ela precisa, eu sei que vai ser difícil, mas recuperar o tempo perdido e o espaço perdido. Por exemplo, a gente vê, eu estava esses dias, fui na livraria comprar um material para a igreja também, então estava no centro do Rio, e aí eu resolvi, vi um museu que eu nunca tinha visto, não vou dizer o nome não. Aí eu falei assim, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí entrei para olhar, assim, sabe? Mas não entrei mesmo, só olhei assim, da porta. Quando eu olhei da porta, a exposição era, numa sala tinha lá no chão uma cafeteira, uns objetos lá. Aí eu falei, que isso, gente? Será que estão lanchando aqui? Né? Aí eu estava pensando em chamar a Ângela para ir, porque a Ângela gosta de arte, essa coisa. Quando eu olho para outra sala, que eu falei, aqui deve ter uma coisa mais bonita, né? Uma escultura, uma pintura. Quando eu olho, era tipo uma carrocinha de cachorro-quente, pipoca, uma coisa assim. Aí eu olhei e falei assim, gente, que é isso? Essa é a arte? Aí eu fui, saí, falei, não volto não, nem vou falar com a Ângela para ela querer vir aqui não. Então o que acontece? O cristão precisa estar nesses lugares, mostrando o que é bom gosto, né? O que é arte, o que é beleza, né? O que é bonito, o que é bom, o que tem qualidade, os nossos valores, os nossos princípios. E o que é mais curioso é que uma enxurrada de dinheiro patrocina essas coisas feias, né, cara? E às vezes um artista que tem talento, ninguém paga um curso para ele, ninguém investe nada, né, e tal, é mais complicado, é mais difícil, né? Bom, e aí versículo 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Olha só, coisa importante dizer o seguinte, se hoje pessoas bebem, como diz aqui o texto, nações se embriagam com o vinho de Babilônia, né? Também, quando o Senhor fizer justiça, as pessoas também beberão do vinho da cólera de Deus, porque haverá um momento em que Deus fará justiça, né? Então haverá o juízo de Deus, e da mesma forma que eles beberam do vinho de Babilônia, que é um vinho transitório, né? Eles passarão por uma justiça que, segundo o texto aqui, olha só, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Olha só, é Deus executando o juízo. Tem gente que pensa que Deus é só bonzinho. Assim, bonzinho que eu digo que ele é bom, mas bonzinho na concepção humana, né? De alguém que não vai fazer nada, que não vai punir, que não vai corrigir. Não é assim, gente. Eu tenho que pregar aquilo que está na Bíblia. Eu não posso tirar da Bíblia esse texto aqui. Então o texto está dizendo, só que com uma diferença. Fogo e enxofre ad eterno. Não é transitório. É sofrimento para sempre. Ao passo que o vinho os prazeres e o vinho oferecido por Babilônia é transitório. E aí um autor que entende muito de Apocalipse, um pastor até presbiteriano ele diz que por que o texto fala que vinho sem mistura? Por quê? Porque segundo ele, tá? É um grande estudioso, o cara sabe muito. Eu estou reproduzindo aqui o que ele disse. Ele falou que o vinho que era usado antigamente, né, não era o vinho de hoje. Vocês devem lembrar, eu estou reproduzindo a fala dele, tá? Vocês devem lembrar que Paulo recomenda a Timóteo que beba um pouco de vinho com água, não é isso? Por que isso? Porque, segundo esse autor, o vinho era muito forte, mas muito forte mesmo, intragável, insuportável, entendeu? Então, esse autor comenta a respeito disso e explica esse detalhe. Mas o sofrimento é um sofrimento
eterno. E não é o diabo que manda no inferno e que vai executar o sofrimento, não. O texto está dizendo que é Deus e o Cordeiro, é na presença deles, entendeu? Então, eles são os responsáveis por isso. Sim. A presença de Deus entre os santos? Mas aí não está falando dos santos. Exatamente, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, a punição será uma punição pública, entendeu? Pública. É essa que é a ideia. E tipo assim, Deus é o executor da punição, né? A gente às vezes não tem essa visão de Deus, né? As pessoas pregam um Deus que não é muito o Deus da Bíblia. Sim, nós estamos falando aqui já disso, da punição, né? Vai ter um outro momento mais forte mais à frente, também sobre punição, tá? E aí o texto diz, na sequência, versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Está vendo? É um sofrimento, uma punição ininterrupta, né? Ininterrupta. Nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Está vendo? Então, isso vai englobar a todos aqueles que não servem a Cristo e não são de Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, perseverança dos santos. Nós só perseveramos porque Deus persevera conosco. Deus nos guarda. O fato de nós permanecermos, né, é Deus guardando a gente, para a gente não se extraviar, né? Então ele está dizendo, olha, o crente, ele não vai passar por isso, né? Ele pode ter sofrido a vida toda, ele pode ter morrido martirizado, mas ele não vai viver essa realidade de sofrimento, entendeu? Então é uma recompensa, é algo que nos anima, né, e traz uma expectativa santa. Por quê? Porque o sofrimento do crente, ele é muito grande nesse mundo, né? Em alguma medida, mais ou menos, sempre o crente sofre por ser crente, né? Quantos testemunhos nós temos, até mesmo de pais, né, que choram, que sofrem, que oram, gente que vai buscar o filho no mundo, lá no meio das drogas, né? Porque sabe que o filho está mal, às vezes de madrugada, o cara não dorme, está preocupado com os filhos, pelo jeito que o filho vive. Ele sabe que o filho vive daquele jeito, né? E o cara é crente, ele não assina embaixo aquela conduta, ele é contrário àquilo tudo, né? Ele não aceita esses procedimentos. Bom, e aí o texto vai dizer, versículo 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que está dizendo aí para a gente, versículo 13? Bom, primeira coisa que eu diria para vocês, descanso, mas não ociosidade. Mesmo quem já está no céu com Deus hoje, não está vivendo em ociosidade. Não está dormindo, como alguns dizem, entendeu? Então, no estado intermediário, que é esse estado entre a morte e até a vinda de Cristo, a pessoa não está alheia, ela não está, ela está trabalhando, ela está ativa, ela está em bem-aventurança, ela não está dormindo não está ociosa não. Por isso que é maravilhoso estar com o Senhor. Paulo diz isso, né? Que ele preferia estar com o Senhor, por um lado. Bom, outra coisa importante também, a vida na terra, por melhor que ela seja, ela envolve canseira, ela envolve enfado, né? Então, a gente sabe o quanto é duro ganhar o pão de cada dia, trabalhar, a gente sabe que vem as enfermidades, quão dramático é você estar enfermo, ter um problema de saúde, seja ele de maneira emocional, física, não importa, enfermidade, uma doença.
é triste, é difícil para a gente vai lutando, mas é uma coisa muito complicada. As tristezas que a gente sofre também, né? Perseguições também, tudo isso, o texto está dizendo para nós, no versículo de número 13, que nós descansaríamos. E o que é interessante dizer também, que as obras nos acompanhariam, né? Ou seja, o que quer dizer, tem a ver isso? Galardão. Não significa dizer que nós somos salvos por essas obras, de maneira alguma. A gente sabe que salvação não é por obras. Mas ele está dizendo que as obras vão nos acompanhar, né? Isso para Deus tem um grande significado, um grande peso, né? Então, aquilo que a gente não faz para o homem ver, para as pessoas saberem, não é com esse desejo, não deve ser com esse desejo de aparecer, mas Deus está vendo. Entendeu? Se a gente que é humano não deixa de ver as pequenas coisas que o outro faz para nós, imagine Deus. Deus vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, né? Então, ainda que esses irmãos sofram, a gente sabe muito bem que eles terão essa recompensa, né? Até mesmo aqueles que foram martirizados. E eles perseverarão com Cristo até o último dia, suas obras os acompanham. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca. Nuvem branca, gente. Nuvem é juízo, tá? Tem ideia de juízo. E branca, santidade, tá? E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Não precisa dizer quem é, precisa? Jesus Cristo. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, tá? E o que mais? Não é mais a coroa de quê? Gente, lembra aí, não é mais a coroa de quê? De espinhos. Agora é uma coroa de ouro. Ele agora é rei. Entendeu? Ele é rei, está reinando. Então não é mais a coroa de espinhos, agora é outra realidade, é outra coisa. Você está vendo que esse texto é precioso? E a gente lendo devagar, isso traz para nós uma compreensão muito mais alargada, né? Então, é isso que o texto está dizendo, né? E aí diz, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, né? Para ceifa, é lógico, né? Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Visto que a seara da terra já amadureceu. Bom, então chegou a hora da colheita. Versículo de número 16, não é isso? E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A partir do verso 17, nós vamos ver a ceifa dos ímpios, tá? Veja comigo aqui, olha. Então saiu do santuário, que se assenta no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Aqui tem uma coisa interessante dizer, que é o seguinte: esse anjo, ele transmite um comunicado de Deus para Jesus Cristo, tá? E é Jesus Cristo que vai fazer essa grande ceifa, entendeu? Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Gente, qual é a imagem aqui? O que vocês acham? É a imagem do juízo final. Foi feita a colheita, chegou o momento, chegou a hora certa, os cachos de uva foram recolhidos, foram depositados no recipiente próprio para se pisar as uvas, não é? Essa imagem que o texto traz para nós, mas o texto diz para nós o quê? Veja comigo, olhe para a Bíblia aí. Versículo 19. Então o anjo passou sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Ou seja,
Então, o que mostra que é a punição de Deus, a revolta de Deus. E quem são as uvas? São aqueles que não abraçaram a fé em Cristo. São aqueles que seguiram a besta, o falso profeta, que seguiram esse caminho. Esses serão pisados como se pisa a uva. Eles sofrerão, né, como se pisa a uva no lagar, né, para produzir o vinho, a maneira que se fazia, né? Então, é o que o texto está dizendo para nós. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Tem um comentarista, estranho isso aqui, nessa imagem, tem um comentarista que ele diz que os freios do cavalo é para mostrar a altura, né, que não foi coisa pequena, mas a altura de um cavalo, aos freios de um cavalo, a altura em que chegou esse tipo de ação, compreendeu? Então tem um comentarista que ele vai nessa linha, e até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios, ou seja, e aí nesse comentário, sabe o que ele fala? Ele fala até onde um cavalo ainda poderia nadar, mas com dificuldades, entendeu? Então, para você ver a imagem de sofrimento. Então, a vinha da terra é a multidão dos homens maus, né? As uvas amadurecidas também são as pessoas não crentes. Esses textos todos, eles têm um texto importante no Antigo Testamento também, entendeu? Só que às vezes não são exatamente iguais, né? Então eu prefiro me ater mais ao texto que a gente está apreciando, porque eu acho que vai confundir mais do que ajudar a ir ao Antigo Testamento nessas horas, entendeu? Então é o que o texto nos diz aqui. Bom, o que mais que eu não tenha falado? Então as uvas, assim como as uvas são pisadas e espremidas, assim os iníquos serão punidos para sempre. Não será por apenas um período, né? Outro ponto, esse é o ponto mais importante aqui, é a ideia da punição, do sofrimento. Então vocês viram que do capítulo 12 até o capítulo 14, nós temos mais uma sessão, né? E essa sessão termina aqui, mostrando o quê? O juízo final, né? A punição total dos ímpios, o acerto de contas. E vamos começar uma nova sessão a partir do capítulo 15, e a gente vai verificar que a mesma história, ela é contada com palavras diferentes, com símbolos diferentes, mas é a mesma história. E com isso, mais lições são extraídas. Irmãos, o quão libertador é você observar aqui que quando você olha para o texto, Jesus não está mais com a coroa de espinhos, agora está com uma coroa de ouro, né? Ele está reinando. Então, ou seja, vencedor. Ele é o campeão, ele é o vencedor, né? E a grande mensagem do Apocalipse é essa, que nós, Cristo e nós, somos vencedores, né? Mais do que vencedores. Nós vencemos toda essa luta, essa saga humana, ela é superada pelo poder de Deus, tá bom? Então, semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos começar mais uma sessão, entendeu? Então, já estamos no capítulo 14, faltam só 8 capítulos para a gente encerrar essa temática. Depois, com a graça de Deus, nós estamos com a intenção de trabalhar algumas questões importantes sobre cosmovisão cristã. Por que isso? Porque existem muitos cristãos regulares nas igrejas, muitos cristãos que são ofertantes, dizimistas, que têm filhos batizados, que fazem tudo certinho aparentemente, mas a maneira deles pensarem, né, não é a maneira bíblica. São cristãos, mas estão pensando dentro de uma agenda ímpia, de uma agenda que não é a agenda cristã. A sua maneira de pensar, de ver a vida, de ver o mundo, ainda é uma maneira não transformada, entendeu? O coração foi tocado por Deus, a pessoa tem um novo nascimento, só que a visão de mundo é a visão da filosofia desse tempo. Então, tem coisa para estudar à beça sobre esse assunto.